E ele amava tanto que ele não queria mais viver longe do seu Senhor. Ele não queria mais se separar do seu Senhor. E então ele dizia assim: meu Senhor, eu lhe servi esse tempo todo. Agora o Senhor está me alforriando. Eu tenho a minha liberdade, mas eu quero ficar na sua casa. Eu quero morar aqui na sua casa. Eu não quero mais me afastar do Senhor, porque eu o amo. Não é porque o Senhor é o meu Senhor, eu sou seu escravo. Não, eu quero ficar aqui agora, porque eu o amo, e o amo tanto que não quero mais sair da sua casa. Aí o Senhor chamava ele, aquele escravo, iam lá no estábulo, e lá no estábulo o Senhor pegava uma suvela de osso e furava a orelha dele. Furava literalmente a orelha dele, enfiava ali suvela de osso, e aquele escravo passava a ter a orelha furada. Eram conhecidos como escravos da orelha furada. E aí quem o visse na rua agora dizia: esse aí agora é escravo porque quer. Ele já ganhou a liberdade, mas ele quer ser escravo do seu Senhor. Agora não mais, obrigado, mas porque ele ama tanto o seu Senhor, que ele não quer viver longe do seu Senhor. Então ele é esse escravo da orelha furada. Ele serve adorando. Ele coloca-se à disposição do seu Senhor. Meus irmãos, adorador é também um sinônimo disso. Colocar-se nas mãos do Senhor, de forma que o Senhor possa mandar na gente, de forma que o Senhor possa governar a gente, e a gente serve a Ele por amor, com alegria, fazendo tudo o que pode, porque nós amamos o nosso Senhor. Aleluia. Ana era assim no templo, viúva, 84 anos de idade, mas ela estava sempre no templo, servindo a Deus, de duas formas extraordinárias, orando e jejuando. Mas isso não era tudo. Ela fazia isso de noite e de dia, e fazia por amor. Teve alguma recompensa? Foi recompensada por isso? Ela foi uma das testemunhas de quando o Senhor entrou no templo para ser apresentado. Não é? Aleluia, glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele recomenda a igreja aos romanos, a igreja de Roma, dizendo a eles: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está nos convocando aqui é para nos tornarmos adoradores, servindo ao Senhor de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, oferecendo-nos a Deus em culto racional. Bendito seja Deus. Aleluia. 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 Eu citei há pouco para os irmãos o exemplo daquela mulher cananeia. Foi uma adoração no sentido de reverenciar. Mas eu poderia também lembrar aos irmãos sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva era composta por adoradores. E estes adoradores, eles também tinham uma marca, a marca do jejum e a marca da oração. Geralmente, os adoradores são pessoas que jejuam e pessoas que oram. Aleluia, glória a Deus. Mas não é simplesmente jejuar e orar, é jejuar e orar dentro de uma liturgia que a Bíblia nos ensina. A igreja primitiva, eles eram adoradores, e até no momento de separar um obreiro, eles jejuavam e eles oravam. No capítulo 13 e versículo 2 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos esta escritura: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me
a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Bendito seja Deus. Mas olhem, adorar aqui está explícito nesta palavra, servindo eles ao Senhor. Isto é um serviço sacerdotal. Isto é uma forma litúrgica de estar na presença de Deus, obedecendo a rituais bíblicos, exigência da palavra de Deus. Irmãos, não adianta nós adorarmos ao Senhor da forma que nós entendemos, ou da forma que nós queremos, ou da forma que nós achamos que está certo. Não, adorar ao Senhor tem que seguir uma liturgia bíblica, aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Não é de qualquer jeito. Jacó passou 20 anos longe de Canaã, trabalhando lá para o seu sogro. E ele, quando foi para lá, ele teve uma experiência extraordinária com Deus em Betel. E os irmãos se lembram disso. Jacó dormiu ali com a cabeça sobre uma pedra. E ele teve um sonho de uma escada que saía do céu e tocava a terra. E os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. E ele então acordou dizendo: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Bendito seja Deus. E quando ele disse isso, ele faz um compromisso com Deus. E ele diz: Senhor, se tu fores comigo nesta jornada, que hora faço? E se tu me deres pão para me comer, se tu me deres um lugar para me abrigar, e se tu me fizeres com que eu seja próspero, eu voltarei, e aqui neste lugar eu vou te entregar o dízimo de tudo. 20 anos depois, ele já era um homem casado, com 2 mulheres. Isso aqui é casamento, não é? Uma só já é difícil, imagine 2, não é verdade? 2 mulheres, cheio de filhos, mas muito rico, ovelhas, camelos, cabras, jumentas, ele trazia em abundância. E sabe o que aconteceu? Jacó se esqueceu desse compromisso. Ele vem voltando para Canaã, mas ele não se lembra mais do compromisso que fez. E Deus se encontra com ele no Val do Jaboque. Aleluia, bendito seja Deus. Meus irmãos, o nosso Deus não se esquece de nenhum dos seus compromissos. Você hoje pode até estar esquecida de um compromisso que fez com Deus. Você, meu irmão, pode até ter se esquecido do voto que fez ao Senhor, mas Ele não se esqueceu do voto, nem se esqueceu de você. Minha irmã, Deus não se esqueceu do compromisso e nem se esqueceu de você. Pode ser que ainda hoje Ele te encontre num jaboque da vida qualquer, mas Ele vai te encontrar. Vocês dois vão se topar cara a cara. E se houver alguma coisa a ser acertada, vocês vão ter que acertar. Se acertaram. Jacó saiu de lá, não era mais o mesmo. Um outro nome, deficiente fisicamente, completamente transtornado. Quando ele chega lá do outro lado, Deus começa a falar com ele. Irmãos, às vezes é preciso Deus te dar uma queda para poder você ouvir a voz dele, viu? Viu, irmã? Às vezes é preciso Deus te dar uma queda para você ouvir a voz dele. Tem gente que é tão duro, tão surdo, que é preciso levar uma queda. É preciso Deus tocar na junta da coxa para você poder ouvir a voz dele. E Jacó ouviu a voz de Deus, e Deus diz: Jacó, não te lembra mais, Jacó, da nossa conversa? Tu vai passando aqui, Betel vai ficando para um lado, quase 90 graus aqui para o teu lado. Não está lembrado mais? Ele diz: oh Senhor, estou lembrado. O sonho, meu pai, o voto que fiz. Aí Deus diz: então vai para lá, eu estou te aguardando lá. Lá tu vais adorar o meu nome. Bendito seja Deus. Tu vais adorar o meu nome. Constrói um altar.
reedifica o altar, conserta o altar, porque não há adoração sem conserto de altar, não há adoração com altar caído, não há adoração com altar velho, com altar sujo, com altar encostado, com altar quebrado. Não há adoração, só há adoração se o altar for reedificado. Bendito seja Deus. Faze o altar de novo, Jacó. A casa é minha, o lugar é meu, eu ainda vou me manifestar lá, não me esqueci das vezes que me manifestei, só está faltando consertar o altar. Aí Jacó vira-se para sua família, a esposa, os filhos, a filha, e diz assim: olhem, nós vamos adorar ao Senhor, vamos fazer um altar de novo. E vocês, minhas mulheres, disse Jacó, e minha filha, consertem as roupas de vocês. Com essas roupas aí, vocês não podem adorar a Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não estou inventando nada. Graças a Deus, não é preciso. Deus ensina tudo o que é preciso à igreja. O que é que Jacó está nos ensinando com essa palavra? Ele está nos ensinando que para adorar a Deus, até a vestimenta tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Não pense você que vem para a casa de Deus toda empiriquitada, toda cheia de 9 horas, parecendo aí mais uma arara que uma pessoa, e você vai adorar e Deus vai receber a tua adoração. Deus não é Deus de brincadeira, Deus é Deus sério, Deus é Deus verdadeiro, Deus quer reverência, Deus precisa de coisas novas no altar. Quem era que queria que Jacó fosse adorar? Era Deus. Deus queria que Jacó fosse adorar. Deus está lhe lembrando que é preciso ele ir adorar. Mas Jacó sabe que não se adora a Deus de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Não. Para se adorar a Deus, é da forma que Deus exige. Aleluia. Deus é tão maravilhoso que ele disse a Moisés: Moisés, construa para mim um altar de pedras. Agora, Moisés, é do meu jeito. Você não vai cortar pedra nenhuma. Não é para passar aí nem enxó, nem foice, nem facão, nem machado. Nada é para passar nestas pedras. Eu quero um altar de pedras brutas. Sabe para quê? Só para dizer para mim e para você que a pedra é Jesus quem quebra, é Ele quem molda, é Ele quem faz. É por isso que o profeta disse: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus, meus irmãos. Essa pedra que se chama coração, que está aí dentro do teu peito, que eu não consigo mudar ela, não consigo tocar nela, não consigo modificar ela, Deus pode modificar, e Ele quer que seja Ele. Não é eu que vou fazer ninguém crente. Não é eu que vou fazer ninguém adorador. Não é eu que vou fazer ninguém salvo. É o Espírito Santo de Deus que vai bater nesta pedra. Ele disse: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Bendito seja Deus. Agora, você quer ser um adorador? Você quer adorar a Deus? O apóstolo Pedro disse que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Então vamos fazer as coisas de conformidade com o que a palavra de Deus exige para um verdadeiro sacerdote. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus
está conversando com a mulher samaritana. Vocês conhecem muito bem esta história. Quase todos nós já lemos isso, já ouvimos e já lemos alguma coisa e algum comentário, a história da mulher samaritana. Jesus está ali conversando com ela. Mulher, dá-me um pouco de água. A mulher olha para ele e disse: eu? Como é que você, judeu, me pede de beber a mim? Sou mulher samaritana. Como é que você quebra a tradição? Como é que você quebra as leis? Como é que você passa por cima dos nossos costumes? Como é que você tem coragem de quebrar o que está estabelecido entre nós? Eu sou samaritana, você é judeu. A ignorância, meus irmãos, é algo tremendo. A ignorância é algo terrível. A ignorância tem destruído muita gente. A ignorância. Agora, uma coisa extraordinária, amigo. Jesus não desiste de você nunca. Jesus não desiste nunca. Jesus está em busca de adoradores. Se você é um candidato a adorador, Ele não vai desistir de você. Não. Mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, se tu não fosse tão ignorante, se tu soubesses quem é que está falando contigo, se tu não fosse ignorante, tu me pediria, e eu te daria, sabe o que? Água viva. Bendito seja o santo nome do Senhor. Aquilo causou impacto naquela mulher. Impactou. E ela: tu é maior que nosso pai Jacó? Tu não tem balde. O poço é fundo. Como é que tu vai tirar essa água? É maior que nosso pai Jacó? Ele bebeu dessa água. Seus filhos beberam dessa água. Tu é maior que ele. Ignorância, né, meus irmãos? Ignorância. O que dizem os homens ser o filho do homem? Tem muita gente ainda comparando Jesus com filósofo, Jesus com Platão, Jesus com Aristóteles, Jesus com Pitágoras, Jesus... Meus amigos, isso é ignorância. Jesus está acima de todas as coisas. Ele é Deus. Tu é maior que nosso pai Jacó? Tem muita gente pensando que Jesus não é maior que Allan Kardec. Tem muita gente pensando que Jesus é da mesma estatura de Maomé, Buda, Confúcio. Não, meu amigo, Jesus está acima. Isso aí são mortais, seres humanos mortais, normais, talvez uma capacidadezinha um pouquinho maior que a média, mas não passam de seres humanos. Agora Jesus não, Ele é Deus, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, se manifesta aqui, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, transforma vidas, tira o homem das drogas, tira do álcool, faz a má pessoa uma boa pessoa, transforma a história, muda o rumo, muda o destino. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele virá buscar a sua igreja para estar com Ele eternamente. Tu é maior que nosso pai Jacó? Jesus não deu nem atenção. Ainda bem que Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Não leva. Deu nem atenção para essa história. Isso ia virar uma polêmica teológica, familiar, genealógica, sei lá, uma polêmica terrível. Aleluia. Ele disse apenas isso: mulher, se tu beber dessa água aí, daqui a pouco tu vai voltar de novo. Agora, se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu terás sede, porque dentro de ti nascerá uma fonte que saltará para a vida eterna. Aleluia. 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 Isso tocou aquela mulher.
Isso mexeu com ela profundamente. E ela simplesmente vira-se para ele e diz: Senhor, dai-me dessa água. Dai-me dessa água. Dai-me dessa água. Oh Senhor, eu não quero mais voltar aqui para beber essa água do poço de Jacó. Eu quero dessa água que salta para a vida eterna. Eu quero ter uma esperança maior. Eu quero ter uma alegria maior. Eu quero ser mais completa. Eu quero me libertar. Eu quero ser gente. Eu quero viver. Eu quero ter esperança. Dai-me dessa água. E Jesus então, outra vez, em outro lugar, ele pega esse exemplo dessa mulher. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, aleluia. E ele disse isso do Espírito Santo que havia de deixar a igreja. Ele ainda não havia derramado o Espírito Santo. Irmãos, adorador, ele vive tão cheio do Espírito Santo que ele transborda. Conhece alguém que vai ao culto e quando você menos espera ele começa a chorar e você fica olhando assim impressionado: meu Deus, por que será que está chorando? Irmãos, isso é um sinal externo de um adorador a Deus. Adoradores costumam ter o coração mole e choram diante da iminente manifestação do Espírito Santo, do iminente poder de Deus. Quantas vezes você vê alguém que fecha os olhos para orar e não precisa nem aquele barulhão, aquela coisa assim de ufanismo, não. Começa a orar ali e de repente você percebe que ele está falando em línguas estranhas. Isso é um sinal externo de um adorador. Os adoradores costumam falar em línguas estranhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Já se sentou no culto perto de alguém que volta e meia e diz aleluia? Aí você olha para ele assim e diz glória a Jesus. Você vai se virando de novo e diz glória a Deus.